O programa Shalom Brasil agora tem um novo quadro de entrevistas com personalidades da esfera política e empresarial. No primeiro papo com Ricardo Berkenstadt, o ex-presidente do Hospital Israelita Albert Einstein e atual presidente da United Health para a América Latina, Cláudio Lotenberg, fala sobre a comunidade judaica, o trabalho realizado na saúde e o Brasil. Confira! É uma honra estrear esse quadro no Shalom Brasil ao lado do meu amigo, líder da comunidade judaica, líder empresarial desse país, Cláudio Lotenberg. Cláudio, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra começar com você, com o pé direito, esse primeiro quadro do Shalom Brasil. Posso dizer que é um privilégio para mim poder estar participando desse primeiro quadro. Legal. Cláudio, qual a avaliação que você faz da sua gestão à frente do hospital após 15 anos de sucesso? Eu acho que é muito difícil a gente falar a respeito do trabalho que a gente mesmo realizou. Talvez seja mais importante a gente fazer um retrospecto. Hoje a gente observa uma instituição pujante, que partiu, é verdade, de um grau de excelência. Eu tive o privilégio de herdar uma organização extremamente bem orientada, com valores, com uma missão, e, portanto, eu faço questão de registrar o papel dos presidentes que me antecederam. Evidentemente que o Einstein cresceu muito, e eu coloco como ponto de partida o dia que o hospital resolveu abraçar uma importante missão pública, que foi a incorporação dos transplantes dentro de uma plataforma assistencial. Isso trouxe um segundo momento em relação à alta complexidade para o Einstein. Com a vinda da alta complexidade, evidentemente que a instituição começou a desenvolver uma série de expertises em serviços que eu digo que são serviços de suporte fundamentais. E com isso, espaço para que os profissionais pudessem se desenvolver. A partir daí foram mais 2 hospitais públicos, as certificações de qualidade, os programas junto à cidade de São Paulo, a incursão no cenário internacional com a projeção, parceria com o MD Anderson, o crescimento da parte de pesquisa que foi muito representativo e de ensino. Hoje o Einstein tem mais de 20 mil alunos que frequentam a organização para se aprimorar nas suas competências. E o ponto mais recente, que foi o surgimento de uma faculdade de medicina, que sem dúvida alguma é razão de muito orgulho para a nossa comunidade, que é uma comunidade que escolheu a saúde através do Einstein como seu principal valor. Nós sabemos que na vida a saúde ela é absolutamente vital, mas ao mesmo tempo a questão educativa, cultural, que também é um atributo da nossa comunidade. Eu entendo que essa contribuição é uma contribuição que tem um peso representativo para nós, em termos de imagem comunitária, uma comunidade que abraçou o Brasil, se estabeleceu e que, logicamente, no âmbito comunitário, através do Hospital Israelita Albert Einstein, materializa uma contribuição significativa para o sistema de saúde brasileiro. Depois de 15 anos no hospital, você dá um pulo para a iniciativa privada, não que o Einstein não fosse, com a United Care Brasil, United Health Brasil, que é uma empresa que fatura hoje por volta de 20 bilhões de reais. Qual é esse desafio que você tem agora pela frente ao gerir uma administração tão grande quanto essa empresa? Bom, primeiro que eu já tinha uma vida na saúde, embora eu continue também, inclusive, exercendo a medicina. Eu continuo médico oftalmologista. E dos melhores. Muito obrigado. Eu já tinha, na realidade, uma atividade empresarial. Nessa mudança, uma companhia que me pertencia, que era a Lotenhais Oftalmologia, ela acabou sendo incorporada ao grupo Amil. Então nós já tínhamos uma atividade de gestão dentro, lógico, do hospital, onde eu tinha o papel como presidente, mas não uma ação operacional. Mas na Lotenhais nós já tínhamos uma companhia com mais de 300 colaboradores. É um desafio importante e eu vi isso não só no sentido empresarial mercantil, mas dentro da missão de poder construir uma plataforma que trouxesse saúde a um número expressivo de beneficiários. A Amil tem 4 milhões de usuários só na área de vida e saúde. Na área de odontologia, mais 2 milhões. São 32 hospitais. Portanto, é uma responsabilidade muito grande e aqui eu tenho, no fundo, que trazer uma proposta que seja bastante sustentável, mas que ao mesmo tempo tenha uma proposta de crescimento orgânico e de qualidade. Eu estou entusiasmado, porque de alguma maneira, quando a gente faz isso, é uma extensão de algo que eu, de certa forma, aprendi no contexto da comunidade. Eu diria até que é uma certa missão judaica aquilo que eu estou fazendo dentro desse grupo. Estou orgulhoso,
Nós temos aí desafios enormes, a saúde ela é um problema em todas as partes do mundo. O Brasil gasta quase 10% do seu produto interno bruto em saúde. Os indicadores não são bons, mas a gente percebe que desafios parecidos com o que nós temos aqui existem no mundo como um todo. Isso, de certa maneira, eu acho que é desafiante. Cláudio, você foi secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo. A saúde pública sempre é um tema recorrente nas campanhas eleitorais. Qual é o peso que a saúde tem hoje como política pública e qual, na sua avaliação, deveria ter? Olha, a saúde ela é um tema recorrente, você bem disse isso. Uma pena que é um tema recorrente, principalmente às vésperas das eleições. O que a gente precisaria é que a saúde fosse um tema recorrente em termos de atividade de gestão no dia a dia. Por outro lado, a gente não pode deixar de deixar passar em branco de que o Sistema Único de Saúde ele avançou muito durante esses anos no nosso país. O que ocorre, isso daqui eu lembro muito de Shimon Peres, quando esteve no Brasil anos atrás, quando ele citava o elemento da comunicação como um centro de grande inclusão social. Como as pessoas têm acesso à informação através da televisão, das mídias sociais, os recursos de internet de maneira ampla, hoje as pessoas reivindicam e criticam com muito mais agilidade. Portanto, eu tenho a impressão que nós avançamos aquém do que seria necessário, mas a gente fez muito nesses anos em termos de saúde pública. Tem muita coisa para ser feita? Com certeza, ações estruturantes. É que a visão do sistema público é uma visão muito voltada para o modelo de hospital. E a gente tem que mudar isso. Por quê? Porque grande parte daquilo que acontece na saúde acontece nas casas das pessoas. E essa ampliação do entendimento, com discussões mais adequadas a respeito de vida saudável, a respeito de calendário de vacinação, a respeito de saúde básica, atenção primária, mecânicas de aproximação com o dia a dia, ou seja, a deshospitalização, esse assunto deveria ser tratado com maior consistência. Cláudio, a gente vive um momento muito difícil no Brasil e na sociedade de um modo geral, com uma polarização da sociedade no mundo. Como um empresário que gera empregos, como um cidadão, como você avalia o atual momento brasileiro e o perigo desta polarização para a sociedade nos próximos anos? Eu acho que qualquer polarização ela não é boa, porque a polarização muitas vezes ela leva a debates que beiram a agressividade. Não que não deva existir o debate, ele deve existir, mas deve ser um debate que deve se exaurir numa mecânica conclusiva, ou seja, período de eleição, período de eleição. Período de fora de eleição, o debate faz parte do exercício democrático, mas nós temos que colaborar para um país que possa crescer. Lamentavelmente, o que a gente vê é que a ideologia prevalece o interesse do cidadão. Quando isso acontece, é porque a gente está colocando os interesses nossos acima da necessidade do semelhante. Eu acho que isso aqui se fortalece com o aprimoramento do contexto da ética. A ética fala a respeito da necessidade do próximo. Então, quando a gente fala que a classe política hoje, e ela no fundo é quem mais polariza esse debate, ela deveria ter um compromisso mais ético, não é só sobre o sentido daquilo que materialmente vem ocorrendo, e o Lava Jato talvez seja um bom exemplo disso, mas eu acho que é no compromisso real para quem a gente está aqui para servir. As pessoas que colocam os seus interesses acima dos interesses do próximo são pessoas que não conseguem ter na ética uma referência. Eu acho que nós devemos pactuar um compromisso ético junto à sociedade. Eu acho que o Brasil vai sair da crise. Nós estamos esperando aí um processo no qual existe uma maturidade das forças políticas para que a gente possa ter de fato uma sinergia. Teremos eleições de 2018, infelizmente acho que vai ser postergado algumas ações evolutivas, mas a gente já está observando de certa maneira que o país já não está piorando, que é um achado, porque ele vinha piorando de forma muito clara e transparente para todos. Eu imagino um Brasil muito melhor, principalmente, como eu disse anteriormente, se a gente tiver um compromisso ético com as pessoas que estão aqui e se a gente souber que a ação estruturante deve prevalecer a ação compensatória. Nós não estamos aqui para resolver problemas imediatos, nós estamos aqui para construir uma sociedade melhor. E o mundo privado tem feito isso no país. Nós vemos que a economia ela é combaleante, mas ela caminha. Existem grandes empresas, existem investimentos e só não estão crescendo da maneira adequada. Por quê? Porque falta segurança, patrocinada essa insegurança justamente pela classe política. As principais revistas do país, em suas pesquisas, dizem que você é uma das pessoas mais influentes desse país. 5º lugar pela revista Isto É, 20º lugar pela revista Veja. Responsabilidade muito grande, né? Você influenciar tanta gente dentro do seu trabalho e não só no seu trabalho, isso irradia para toda a sociedade. Como você encara isso? Veja, você citou bem, eu acho que é uma grande responsabilidade. Alguns enxergam isso como orgulho, e eu não vou dizer para você que não enxergo também dentro dessa perspectiva.
mas eu vejo isso como uma responsabilidade. E por ser, inclusive, um programa de natureza comunitária, eu posso dizer o seguinte, quer dizer, uma responsabilidade que não é só minha, é da nossa comunidade. Porque, de alguma maneira, ao expressar essa influência e procurar trabalhar no sentido de trazer as pessoas dos times que eu dirijo, os grupos com os quais eu tenho algum tipo de interface, evidentemente eu passo grande parte da imagem da nossa comunidade. Então, vejo isso como um simbolismo que retrata, no fundo, o compromisso com os valores judaicos que eu tenho. Então, me sinto orgulhoso, novamente, por ser judeu e por ter um papel tão representativo na sociedade brasileira. Cláudio, como o judaísmo influencia seu dia a dia? Como o judaísmo entra na tua vida? O judaísmo influencia a minha vida no dia a dia de forma constante. Eu acho que aprendi no judaísmo que os valores e o conhecimento devem estar acima das ações materiais. Isso, de certa forma, me influencia em todas as decisões que eu tenho que tomar. Então, eu sou uma pessoa que preservo muito a minha relação familiar, eu sou uma pessoa que vivo intensamente a atividade com meus filhos, sou uma pessoa que vivo me alimentando de conhecimento com leitura, sou uma pessoa que procuro levar em consideração uma série de princípios do Pirkei Avot. Sempre falo a respeito dos valores, e quando tenho que escolher escolho o valor da justiça. Porque eu acho que o indivíduo que é justo, ele consegue, de certa forma, ser bom, ele consegue, de certa forma, ser caritativo, ele consegue, de certa forma, exercer e fazer o bem. Então, a justiça, que é algo que é muito presente dentro da tradição judaica, é algo que me influencia muito em relação às minhas tomadas de decisão. Sou judeu convicto, nos meus discursos sempre coloco isso, até mesmo dentro da própria companhia, tá? Que nada tem a ver com uma companhia judaica, mas quando vou fazer as minhas apresentações, eu sempre cito alguma referência judaica, porque é assim que eu cresci na minha vida, assim eu fui educado, e essa é a maneira com a qual eu faço questão de educar os meus próprios filhos e exercer a minha relação dentro da minha atividade familiar. Que honra poder começar nosso quadro, esse novo quadro do Shalom Brasil, entrevistando o médico, o gestor, o líder comunitário, o humanista, Cláudio Luiz Lotenberg. Cláudio, muito obrigado pela entrevista. Alguma mensagem que você queira deixar para o telespectador? Veja, eu quero deixar que talvez um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida é atuar e participar dessa comunidade. Eu tenho muito orgulho do que eu faço, estou feliz com a minha atividade, mas certamente, por ser judeu, por participar ativamente da minha comunidade, eu posso dizer a você, Ricardo, que é meu amigo de tantos anos, foi isso que fez a diferença na minha vida. E se eu puder passar uma mensagem, principalmente à juventude, nós não podemos esquecer de onde viemos e quem somos, porque senão nós não teremos a menor condição de sermos aquilo que nós queremos buscar em relação ao futuro.